do canal Colina em Foco. Queria que você falasse um pouco do seu sentimento, uma análise da partida, e se me permite também fazer uma colocação, porque eu acredito que se houvesse um vencedor hoje, o Vasco poderia ter sido esse o vencedor. Compartilhando, né, caso você, né, também pense dessa forma, qual foi então, qual é o seu sentimento? É de frustração ou de fato é um bom resultado? Queria que você avaliasse a ausência da vitória, mas em contrapartida, uma decisão que vai ser em casa no Maracanã lotado. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu compartilho que a gente jogou melhor e mereceu vencer o jogo, mas eu não tenho um sentimento de frustração e nem acho que foi um ótimo resultado, nem uma coisa nem outra. Eu acho que vai se decidir no Maracanã. O que fica para mim é um sentimento bom do que o time fez. O time talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. A gente foi muito obediente. Alguns jogadores de maneira especial, o Felipe Coutinho e o Ryan, mais o Felipe por conta da característica, se sacrificaram muito para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceu e por um detalhe a gente não conseguiu vencer. A gente teve oportunidades para ganhar o jogo, mas não tem um sentimento de frustração. Tem um sentimento de fato de satisfação pela entrega dos jogadores por aquilo que eles produziram. Diniz, boa noite, Tébaro do Grupo Globo. O Vasco hoje ele teve bastante volume de jogo, terminou a partida com mais finalizações, teve a bola na trave do Barros, o gol anulado do Ryan, mas faltou impressão ali, causou impressão em alguns momentos ali que falta um pouquinho de capricho do Vasco, talvez os jogadores ali no setor ofensivo um pouco ansiosos, né, na hora de concluir as jogadas. Eu quero saber se você concorda com isso e de que maneira isso pode ser trabalhado, assim, isso é treino, isso é circunstancial, isso é de cada um. Obrigado. Não, se eu for responder de uma maneira bem direta, não tem como responder porque eu não concordo. Então, não tem como falar o que precisa fazer para melhorar em relação a isso. É um jogo de final de campeonato e a gente ficar falando uma coisa, o que vai fazer para trás. Não tem tempo para treinar. Se fosse uma coisa desse sentido, eu não ia corrigir, né? Porque não vai ter um dia para treinar e vai corrigir uma coisa dessa. Eu não achei que faltou capricho dos jogadores. O que eu acho, assim, tem um pouco a tensão da partida, mas eu acho que mais prejudicou que o campo do Corinthians é um campo diferente. É diferente para conduzir, é diferente para dominar. Você vê que muitos jogadores erraram passe, não são acostumados a errar. É um pouco parecido com o que acontece na grama sintética aqui. O campo é excelente, é muito bom, só que é um campo diferente. Ele tem um tempo diferente, principalmente essas bolas de mais precisão, para botar para o jogador finalizar. E a gente, se fosse num campo que a gente está acostumado a jogar, um campo com a grama normal, eu acho que a gente tinha aproveitado melhor os contra-ataques que a gente teve e algumas construções que a gente também conseguiu no jogo. E no último passe, eu concordo com você, era um pouquinho, mas não era capricho não, acho que era um pouquinho, na minha opinião, era um pouco por conta do campo que a gente errou. Eu não vi os jogadores intranquilos, nem ansiosos. Um outro lance que a gente finalizou que não precisava, poderia fazer uma escolha melhor, dar um passe a mais para poder a gente finalizar um pouco mais de perto, abrir às vezes alguma jogada que a gente estou de longe, podia abrir para o lado e chegar com um cruzamento com bastante jogador na área, mas de maneira geral, repetindo em relação à tua pergunta, eu não acho que foi falta de capricho e nem imprecisão técnica do jogador, assim, para que necessite correção. Eu acho que foi um pouco talvez por conta de nervosismo, mas nem atribuo muito isso, atribuo mais ao campo. Aqui, Diniz, boa noite, Jonathan Santos, canal BTV Esportes. O time jogou bem, mereceu a vitória, né, à toa que você fez as substituições de forma protocolar, né, o Verratti pelo Nuno, Matheus França pelo Felipe Coutinho, até por conta do cansaço. Tendo em vista a postura do time hoje, o que fazer para o time não se auto-sabotar, não cair numa armadilha, ter precaução, ter pé no chão para o segundo jogo e assim conquistar esse título tão esperado? Qual é a sua ideia para que o time não venha se auto-sabotar? Eu não acredito que tenha chance de se sabotar nesse sentido de relaxamento, muito pelo contrário. Os jogadores estão muito conectados, muito concentrados, dá para ver pelo vestiário. Ninguém está... Seria meio assim, surreal ter algum tipo de comemoração, porque não tem. Afinal, está totalmente aberto. O que a gente tem que fazer é pegar o jogo de hoje, corrigir as coisas que a gente precisa corrigir. Se você perguntasse uma coisa que a gente poderia ter feito, talvez circular a bola com mais rapidez, mais velocidade e
e achar mais espaços. Então, a gente tem coisa para trabalhar no pouco tempo que a gente tem até a final, mas mentalmente a gente sabe que a gente vai ter que ter o mesmo nível de concentração para mais no domingo. Boa noite, Diniz. Matheus Reis aqui da Rádio Dimensão Esportiva. A gente acabou de ouvir da coletiva do Dorival que o jogo foi um jogo mais truncado, um sistema defensivo do Vasco bem postado, né? Por isso as dificuldades do Corinthians de conseguir os ataques. Eu queria saber de você quais os pontos mais positivos desse Vasco para a sua proposta para o jogo de hoje e o que ainda pode melhorar para o jogo da volta. Eu acho que a gente, de fato, marcou bem. Os jogadores foram muito empenhados na marcação. A gente não ofereceu praticamente quase nada para o Corinthians em termos de chance real de gol. E eu acho que quando a gente teve a bola, a gente, em alguns momentos, a gente podia circular mais rápido e jogar um pouco mais dentro da nossa característica de um controle, como aconteceu no jogo do Fluminense. A gente tem uma troca de passe mais acelerada para chegar com mais velocidade e com mais fluidez no ataque. Diniz, tudo bem? Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Queria te perguntar sobre sua análise do adversário que jogou de uma forma hoje e se você imagina que vai ser bem diferente o jogo no Maracanã, porque o Corinthians hoje, jogando em casa, não conseguiu levar muito perigo ao Vasco. Você mencionou a segurança defensiva. Você esperava mais do Corinthians ofensivamente? Surpreendeu a falta de criatividade ou você valoriza mais o sistema defensivo do Vasco, que conseguiu não sofrer e, de certa forma, controlar o jogo hoje em Itaquera? Eu atribuo mais ao Vasco, com certeza. O time do Corinthians é um time muito criativo. O time tem variação e tem jogadores que decidem o jogo. Qualquer vacilo que você dá, você pode perder a partida. Eu atribuo, mas muito mesmo, a maneira como o Vasco se portou no campo. O Corinthians é um time, principalmente jogando aqui em Itaquera, é um time que consegue produzir muita coisa. E hoje a gente conseguiu neutralizar muita coisa que o Corinthians tende a fazer com os seus adversários aqui. Agora no Maracanã é outro jogo, não dá para saber qual vai ser a postura do Corinthians, mas eu não acho que o Corinthians vai ter uma postura muito diferente. Não é um time que modifica muito daquilo que eles fazem em casa e fora de casa. Alô, Diniz, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Sobre a torcida, agora que o Corinthians jogou com a sua torcida a favor, queria que você falasse um pouquinho para a torcida do Vasco, tão ansiosa, 14 anos esperando um título, tendo o Maracanã domingo a possibilidade de levantar essa taça junto com esse grupo e você. Obrigado. A gente conta e eu sei que eles vão estar lá, vão lotar o Maracanã e vão nos apoiar do começo ao fim. E a gente espera, de fato, jogar junto com o torcedor, corresponder à expectativa. E a gente vai se entregar ao máximo para que os vascaínos consigam sorrir ao final do jogo. Aqui, Diniz. Boa noite. Rodrigo Jupi, ESPN. Queria que você destacou a partida do Felipe Coutinho hoje, uma partida muito por grupo também, bem taticamente, também tecnicamente, mas queria que você falasse um pouco sobre o papel dele ao seu lado como um dos líderes desse elenco, um jogador que já ganhou tudo lá fora, numa semana de 2 decisões em que o clube não ganha um título desse tamanho há 14 anos. Eu queria que você falasse um pouco do papel dele nesses dias. Não vou falar só nesses dias. Eu acho que desde que eu cheguei aqui eu tive uma conexão imediata com o Felipe, no primeiro contato, antes de treinar, e já adquiriu uma conexão muito forte. Ele tem me ajudado sistematicamente desde quando eu cheguei aqui. Teve talvez o momento mais emblemático da temporada. Eu nunca falei isso, mas depois do jogo do Santos, o Coutinho teve uma subluxação no ombro e ele ficou jogando, ele tomava injeção para jogar, injeção local. Umas 4 partidas, de tamanha era a vontade que ele tinha de ficar. E isso foi uma coisa que marcou muito. Esse foi o grande momento do Felipe, para mim, desde que eu cheguei aqui. Porque todo mundo sabe, quem teve problema no ombro, sabe que é muito difícil. E ele não conseguia produzir, obviamente, o que ele poderia produzir por conta do ombro. Então, perdia muito lance, que não conseguia erguer a mão para proteger a bola. Mas ele ajudava em outros aspectos de liderança. Quando ele estava livre com a técnica que ele tem, ele também conseguia produzir alguns lances tecnicamente. Então, isso mostra o tanto que ele está compenetrado e conectado com o time. Desde a minha carreira inteira, acho que nunca aconteceu isso. Era uma lesão, de fato, verificar. O departamento médico, esperar recuperar. E ele se arriscou muito. E eu acho que ele chega no final da temporada, ele tem
um merecimento muito grande para que coisas boas aconteçam para ele. Mas E daqui até o final, hoje, como foi contra o Fluminense, ele é um jogador muito especial, muito criativo. Sempre falo isso, é um privilégio muito grande, um presente para o Vasco, um presente do futebol brasileiro, ter um cara da categoria dele jogando aqui. Um outro dado importante, que o Coutinho, quase todos os jogos, ele é um dos jogadores que mais corre, somando as duas equipes. Então, ele é um cara que não frequenta mais o departamento médico, treina todos os dias, joga quase as partidas quase que na sua totalidade, com ritmo, com boa intensidade, e ele é um cara que merece muita coisa boa. Aqui, Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você já falou mais uma vez que quando você substitui um time é pensando na melhora. Quando você não substitui é porque você acha que não vai melhorar. Porém, já alguns últimos jogos você tem utilizado cada vez menos o seu banco de reserva, substituindo cada vez mais tarde. E eu queria te perguntar se você não te preocupa um final de temporada, alguns jogadores como o próprio Felipe Coutinho, Nuno, que possam demonstrar alguma questão de desgaste físico, se não te preocupa para o jogo de volta, que já é no domingo, eles possam não ter tempo de uma possível recuperação, se possa afetar o desempenho deles, demorar a sair no jogo de hoje. E, se me permite, em relação ao próprio Coutinho, se ele e outros jogadores não vêm sendo substituídos com mais frequência, porque o resultado contra o Atlético Mineiro, quando você utilizou o time basicamente reserva, não foi bom, se isso influencia o fato de você estar utilizando menos o seu banco. Obrigado. Eu não tenho uma relação com o jogador, relação nenhuma com o jogador do Atlético Mineiro. E se a gente para essa discussão, a gente aprofundar, em alguns momentos a gente faz isso, substituir pensando no outro jogo, mas vamos fazer uma coisa, um padrão, que aí não teria esse tipo de pergunta, né? Se eu substituísse um jogador, então, os 15 minutos que o Coutinho tivesse saído antes, ou o Nuno Moreira, isso que ia ter um efeito muito positivo para o jogo de domingo. Isso é uma coisa que é uma pergunta recorrente, que a comunidade do futebol gosta de fazer, mas não é uma coisa que tem uma racionalidade muito grande. Substituir o jogador faltando 20 minutos, é isso que vai determinar alguma coisa. Mais o suficiente, ele tem 4 dias para recuperar, você acha que isso é uma coisa, e você, então, aí você faz uma equação que você vai arriscar se você acha que, ainda mais hoje o jogo de final de campeonato, você vai fazer isso pensando no jogo do final de semana, que é a partida decisiva, e está acontecendo meio que ao contrário, que vem para vocês, assim, uma pergunta recorrente do Nuno Moreira. O Nuno tem jogado constantemente, tem saído até mais tardiamente e, na minha opinião, o desempenho dele, físico dele, está melhor nos últimos jogos. Ele tem aparecido mais em outras partes do campo, está descendo mais para jogar, está sendo mais agressivo na marcação. Então, é uma equação assim, que não fecha muito com uma lógica formal, porque o futebol tem muita coisa que escapa. Eu desde a minha carreira inteira, ninguém é obrigado a mexer no time em hipótese alguma, não tem nenhuma regra. A gente mexe, de fato, para melhorar. E eu poderia ter colocado alguns jogadores hoje. Mas você fica naquela de... Porque o time estava muito ajustado taticamente. E você fica com receio. E a gente não tem quase tempo nenhum para treinar. Então, eu treinei para jogar contra o Corinthians de um jeito um pouco diferente, a marcação. Aí, para mexer, você fica com um pouco de receio de você mexer e acontecer alguma coisa, e ter um desajuste, não por conta do jogador, porque não deu para dar a mesma carga de treino para todo mundo, a mesma informação para todo mundo. Então, você fica no banco, a minha ideia é sempre mexer para ficar, no mínimo, estabilizar ou para melhorar o time. Isso não é porque não tem jogador que possa entrar e que eu confio no elenco do Vasco, sempre farei isso. Mas nessas partidas mais decisivas, que no jogo passado, a gente podia ter tirado os jogadores antes, mas ia ter disputa de pênalti, quem são os melhores cobradores. Então, é sempre uma... Não é uma... Em algumas ocasiões, não é uma decisão fácil. Hoje eu pensei em trocar mais cedo, mas na hora de pensar todas essas coisas, a gente leva em consideração e eu preferi não mexer. Diniz, boa noite. Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Você comentou sobre o gramado aqui da Neoquímica Arena, e em um momento da história do Vasco que ele se reconecta com o Maracanã, ganhando uma atmosfera incrível nos últimos jogos decisivos. Entra mais um na história, mais um jogo decisivo. Queria saber o que você espera da torcida no Maracanã em relação à atmosfera e em relação ao gramado, o que você acha que atrapalha daqui na Neoquímica Arena, como você falou anteriormente, e se isso limita a procura em uma possível reforma e ampliação de São Januário, a ida do Vasco para o Newton Santos.
Queria que você falasse um pouco também o que você espera da diretoria em relação ao Maracanã quando o São Januário entrar em reforma. Obrigado. Putz, eu acho que o Maracanã acho que não tem possibilidade de jogar 3 times lá. Eu acho que é uma coisa que não tem. Se puder jogar no Maracanã e a diretoria, seria um sonho para todo mundo. Eu particularmente gosto do Maracanã, acho que o gramado desde que eu passei pelo Fluminense em 2019, que eu acompanhei mais de perto o Maracanã até hoje, talvez viva o seu melhor momento, o gramado. Está muito bom para jogar Maracanã. Aqui o gramado é muito bom, excelente aqui o gramado. Semelha até muito com os gramados europeus, mas tem um componente, um pouco de grama sintética, que é um campo diferente. É um campo que ele tende, a bola corre mais rápido, o jogador escorrega mais. Tem muitos jogos aqui que você vê jogo sendo decidido, que o jogador escorregou, errou o time da bola. E se a gente pudesse jogar no Maracanã com mais frequência, para a gente seria muito bom, com a reforma de São Januário. Mas não sei se isso é possível. Em relação à torcida, eu tenho a convicção de que o torcedor vai esgotar os ingressos e vai nos apoiar do início ao fim do jogo. E eu de fato, adoro a torcida do Vasco, cada vez mais. E a gente espera que essa conexão fique cada vez mais forte e no domingo ela seja fantástica. Diniz, boa noite. Guilherme Azevedo, da revista Placar. Hoje eu notei o Vasco tentando mais bolas longas, né? Quase o dobro da média do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco tentou 36 bolas longas, segundo o aplicativo aqui. Isso se dá em razão do gramado, que você citou em outras perguntas, ou é uma mudança de estratégia mesmo com base no Corinthians, com base na marcação do Corinthians? Eu acho que tem a ver com as duas coisas, mas não é a média do Campeonato Brasileiro. Os jogos são muito diferentes. Se pegar os jogos contra o Fluminense e outras partidas contra o próprio Botafogo, a gente fez uso de bola longa quando é necessário. Talvez assim caia por terra um pouco agora, que só sai jogando curto e eventualmente uma hora ou outra pode tomar gol. Contra o Fluminense, por exemplo, a gente estava alongando no primeiro tempo mais do que precisava. No segundo tempo a gente saiu com posições mais curtas, a gente teve mais domínio no jogo, a gente viveu o nosso melhor momento, para mim, no segundo tempo, até o time dar uma cansada aí nos 15, 20 minutos finais. E era uma estratégia que a gente precisava, quando a marcação do Corinthians, aqui o campo também é diferente, então você fica mais sujeito a errar um domínio, errar um passe. Então foi uma combinação das duas coisas, mas o time tem usado mais bolas longas em outras partidas, não só no jogo de hoje. Boa noite. Boa noite, Fernando Miguel Salek, Rede Nacional de Notícias. Queria que você falasse da construção do jogo do teu time hoje, que lá das cabines a gente conseguia ver a base do teu time com a atuação dos dois volantes, que foi beirando impecável, se não impecável, né? Vários roubos de bola, conseguiam distribuir, pegar a defesa do Corinthians voltando no contrapé, principalmente no primeiro tempo, nessas 3 grandes chances, além do gol do Ryan. Foi aí que não sei se foi com isso que o Vasco planejou a base do jogo, a marcação forte, né, principalmente a atuação do Thiago e do Cauã fantástica, que deu sustentação a essa proposta de contra-ataque nas costas da defesa do Corinthians. Eu acho que é uma coisa um pouco mais ampla que isso. Acabei de falar do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho e o Ryan, eles foram fundamentais para que o Cauã Barros e o Thiago Mendes tivessem a atuação que você está citando. Porque se fica mais exposto, o Corinthians é um time que tem muita qualidade técnica. Se o Ryan e o Coutinho não ajudam, assim como o Nuno Moreira e o Andrés Gomes, ia sobrecarregar os volantes. Então, como teve muita ajuda, acabou aparecendo uma qualidade de marcação, e além da marcação, tanto o Cauã quanto o Thiago Mendes tem bom passe, os dois gostam de jogar, e eu concordo que eles fizeram uma partida excelente. Obrigado, Fernando Diniz. Boa noite. Então, rapaziada, aí, né? A entrevista coletiva do Fernando Diniz, a rapaziada presente, né? Muitos vascaínos, canais vascaínos aqui foram lá para prestigiar a transmissão. Concordo com a maioria das afirmações do Diniz, né? Não concordo muito com a atuação do Felipe Coutinho, né? Eu gosto muito do Coutinho, mas hoje eu acho que ele me decepcionou bastante. Mas o time jogou bem, né? Buscou um bom resultado e agora é tudo para domingo, né? Diante da nossa torcida, nosso Maracanã lotado, a gente buscar esse título aí. Deixa aí seu comentário a respeito do que você achou
da entrevista coletiva do Fernando Diniz. O seu like é importante para ajudar o nosso canal a dispersar aí esse vídeo. Sua inscrição vai nos ajudar a crescer bastante. Se puder hypar o vídeo, vai me ajudar também e te agradeço. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!